Estamos a iniciar sexta aula do segundo módulo com o tema Diversas Teorias, na perspectiva da psicanálise freudiana. Então, vamos fazer um resgate, uma memória do nosso movimento para que a gente possa encontrar um contexto para colocar a nossa prosa. Nós apresentamos a vocês a teoria psicanalítica freudiana através do mapa mental e a partir daquela abordagem, daquela explanação um pouco conceitual, teórica, eu me comprometi revendo aquelas aulas que precisaríamos trabalhar mais exemplos. Portanto, já fizemos uma caminhada pelo id, ego, superego, fizemos uma caminhada pelas fases do desenvolvimento, fizemos uma caminhada pelos mecanismos de defesa e agora nós estamos a falar falamos também do sonho, é verdade, e estamos a falar hoje diversas teorias no contexto freudiano. Que teorias seriam essas? Vamos abordar a ansiedade, inclusive no contexto de hoje, é nosso pensamento do dia. Vamos abordar o narcisismo, já foi nos apresentado. Vamos abordar a sublimação, a sedução, histeria e neurose. Esse é o contexto da conversa nossa de hoje. O pensamento do dia diz relação à ansiedade. A ansiedade é a dívida paga pela mente. Paga pela mente por acreditar, por alimentar e por apostar. Muitas vezes na incerteza que acontece em todo o amanhecer. Pense bem nesta frase. Depois, em anexo, colocarei um texto de reflexão, mas é um pensamento significativo. Bem, ansiedade, narcisismo, sublimação, sedução, histeria, neurose será o nosso prato do dia. Bem-vindos. Um clima e um ambiente que permita uma boa concentração. Faça um exercício de respiração para deixar as preocupações para fora da sala, do escritório, do lugar onde você encontra. Respire, sinta as pulsações, sinta o seu corpo. Isso pode ajudar nesta concentração. Ok? Então, vamos ao nosso trabalho. Vamos trabalhar hoje com os quadros de pintura para que nos ajudem a refletir os temas abordados. Esse material é da escola que nós chamamos de cubismo, traços do cubismo. Por que trouxe o cubismo? Porque o cubismo tem a pretensão de quebrar a linearidade da realidade. Se vocês bem se lembram, eu fiz uma crítica bem suave à educação tradicional, quando ela se apresentava em uma proposta onde a linearidade, a apresentação das informações, tinha uma sequência lógica, do começo para o meio, do meio para o fim. Isso em todo o contexto da proposta pedagógica da educação tradicional. Quando nós
nos damos conta que é possível quebrar a linearidade, que é possível fragmentar a realidade, que é possível se colocar em outras perspectivas para fazer a leitura da realidade, nós nos damos conta de um novo horizonte. Aquele pensamento que eu sempre digo a vocês, nós pensamos a realidade do lugar onde nós pisamos. A proporção do nosso movimento, das nossas mudanças internas e externas, nós passamos a procurar outras perspectivas. E em mudando o lugar, em mudando o olhar, nós mudamos o sentido da forma da realidade. Perfeitos? Então, dando continuidade ao nosso trabalho, vejam que nós tivemos uma abordagem teórica no começo da temática da teoria psicanalítica em Freud e depois passamos com subtemas e exemplos concretos. Então vamos fazer o mesmo exercício em relação à ansiedade. Como podemos identificar a ansiedade na nossa vida diária, nos nossos hábitos, nas nossas práticas, nas nossas movimentações? Vejam a figura, uma interpretação do cubismo ligado a essa possibilidade de perspectivas diferenciadas para se fazer a leitura da realidade. Então vamos ao texto. Que ansiedades? Ansiedade de separação. Quantas pessoas não têm medo de se separar da pessoa que ama? Cria ansiedade. Eu diria, de uma forma popular, a ansiedade nos carrega a todos de um modo amplificado, ampliado. Quem não é ansioso? Evidente que a ansiedade precisa ser trabalhada. É aquela história. A pessoa está no presente, mas se tortura por alguma coisa que ainda não aconteceu ou que vai acontecer. Antecipa o sofrimento e, de repente, aquela previsão antecipada não acontece. E aí se tem um gasto de energia, se tem um estresse provocado por uma antecipação ansiosa. Então, primeiro exemplo, medo de se separar de quem a gente ama. Uma ansiedade de castração, muito comum nas empresas, nas famílias, a possibilidade de perder o poder ou a potência, falando em termos de pulsão, de energia sexual. Outro tipo de ansiedade, ansiedade de desempenho, medo de falhar em situações sociais ou profissionais, ansiedade do novo emprego, ansiedade de um novo país, ansiedade de o início na universidade, ansiedade diante da experiência de uma nova família, ansiedade diante de um novo namoro, de um novo compromisso, medo de falhar em situações sociais ou profissionais. Uma ansiedade social, medo do julgamento. Aqueles embaraços em ambientes sociais. Alguém está rindo, será que está rindo de mim? Fiz alguma coisa errada? Medo de julgamento. A minha roupa, adequada, não adequada?
meu jeito de falar, meu jeito de me alimentar, ansiedade social, que os outros dirão. Avançando. Ansiedade hipocondríaca, medo doentio de ter uma doença grave, de ouvir falar e já começou a sentir. E aquilo ali se multiplica, se expande, vira uma obsessão. Quantas pessoas a gente não encontra na vida com essa obsessão hipocondríaca? Ataques de pânico. Precisamos aprender a respeitar aqueles que passam por esses momentos. Já vi situações de gozação, de brincadeiras, aquele humor negro, diante de um parceiro, de um colega, de um amigo que experimenta uma situação de pânico. Episódios que de repente aparecem na vida de uma pessoa onde o medo intenso causa um mal-estar, um distanciamento, um isolamento, uma síndrome que de repente leva a pessoa a consumir alimento de uma forma descontrolada. Uma síndrome que tira a pessoa do trabalho e põe dentro de casa, nunca sozinha. Ansiedade pré-competitiva. Quem pratica esportes sente aquele friozinho na barriga. Ansiedade pré-competitiva, a véspera de um jogo, de uma competição, de um evento, aquele nervosismo que tira a concentração. Ansiedade de abandono, medo de ser deixado por entes queridos. Existe em muitas pessoas medo de ser deixado para trás. Ansiedade existencial, medo relacionado a questões profundas da vida. Quantas pessoas, observem, essa ansiedade muitas vezes termina de forma dramática, se não identificada a tempo. Às vezes as pessoas perdem o pé, o terreno onde pisa, justamente por uma ansiedade exacerbada do lugar do sentido da vida que vive e que experimenta. Ansiedade antecipatória, preocupação excessiva com eventos futuros. Aquilo que eu antecipei a vocês. Nem aconteceu e eu já estou tenso. Nem aconteceu e eu já estou queimando energia. Avançando. Saindo da ansiedade, passando para um segundo elemento, narcisismo. Narcisismo, já temos uma familiaridade, já conhecemos a mitologia, Narciso, já passamos por frases de efeito. Narcisismo todos nós carregamos. Precisamos administrar, precisamos trabalhar o narcisismo. Autoadmiração excessiva. Quem não encontrou alguém, o senhor pavão, pavoneando, foco intenso em si mesmo e suas qualidades. Está, popularmente, o povo diz, está a se gabar, está a elogiar. Pessoas que são centradas nelas mesmas de um modo intenso. Chama atenção, chama. Narcisismo, fantasias de sucesso ilimitado. Sonhar com sucesso, com poder desmedido, com riqueza, com exuberância,
com ostentação, sonhar. Narcisismo. Sensibilidade a críticas. Qualquer crítica, qualquer palavra. Bem me lembro quando estava numa comunidade docente, comunidade educativa, uma comunidade que eu sempre chamei de uma comunidade em aprendizagem, como é difícil trabalhar uma crítica construtiva entre profissionais. Os milindres, os recalques, os mecanismos de defesa, e você encontra pessoas que cometem gafes graves e você sente, ela não abaixa a guarda e você não tem como chegar até ela. É muito comum a gente se encontrar nessas situações. Por quê? Porque não aceita críticas. Avançando. Narcisismo, exploração dos outros. Usar os outros para benefício próprio. Muito comum. Muitas vezes é um uso que acarreta o prejuízo do outro. Mas a vantagem é minha, o benefício é meu. Não importa do sofrimento, não importa do mal-estar. Exploração dos outros. Infelizmente, nós vivemos numa cultura onde a empatia não tem lugar, muitas vezes. Narcisismo, falta de empatia. O que é a empatia? Que é o contrário, incapacidade de reconhecer ou identificar-se com os sentimentos dos outros. Isso do ponto de vista do narcisista. Ele não reconhece e não se identifica com os sentimentos dos outros. Indiferente. É um fenômeno que comumente experimentamos na nossa sociedade, entre conhecidos e entre desconhecidos. Sentimento de direito. Acreditar que merece tratamento especial. Ao longo da minha vida, posso dar um testemunho, sempre fui arredio ao tratamento especial. Algo que me faz mal, pela minha própria filosofia de vida. Mas o narcisista faz questão. Avançando. Relacionamentos superficiais. O narcisista foca em relacionamentos que elevam o status pessoal. Quem é fulano? Quem é fulano? Como dizia minha mãe. Tem pedigree? Tem nome? É uma pessoa pública? É uma celebridade? Relacionamentos superficiais. Eles focam em relacionamentos que elevam o seu status pessoal. Então, os outros, uma indiferença. Vocês se lembram, ficou famosa aquela tese de um estudante na USP que fez a experiência junto à universidade do anonimato, de experimentar um serviço de faxina e sentir na própria pele a falta de visibilidade que as pessoas dão a muitas pessoas que trabalham como gari, simplesmente ignoram. Essa falta de visibilidade é esse relacionamento superficial distante. Inveja dos outros, sentir inveja do sucesso ou da felicidade alheia. Uma fragilidade do narcisista. Olhem em torno, sintam como acontece. Existe popularmente
um conselho que o pessoal diz, né? Você vai fazer alguma coisa boa, você conquistou um projeto bom, ou está projetando alguma coisa interessante, fique em silêncio, não espalhe, porque não ajuda. Fantasias de amor ideal. Idealizar relacionamentos românticos perfeitos. Idealizar relacionamentos românticos perfeitos, amor platônico. Sonhar, sonhar, sonhar. É possível que isso aconteça ao narcisista? É possível. Grandeza do ego. Sentir-se superior aos outros. É muito comum. É interessante lembrar nesse momento, na medida em que nós vamos refletir diversas teorias a partir desses elementos, mais uma orientação para uma autoanálise. Depois você volta a esse material com calma. Eu vou deixar o slide dessa minha fala em anexo e lentamente, fim de semana bem relaxado, passe cada um dos itens e se dê conta dos temas em quais deles você precisa ressignificar a sua vida. Bem, saindo do narcisismo, passando para a sublimação. Em relação a atividades artísticas, canalizar impulsos em pintura, escrita e música. Muitas pessoas fazem isto. Eu assino embaixo, eu também faço. Energia, pulsação, um entusiasmo enorme pela vida, a gente pode transformar em atividades artísticas, tanto do ponto de vista da energia boa, quanto daquela energia que foi contida, que foi reprimida. Canalize para o cenário das artes. Desporto. Usar a energia agressiva ou a energia sexual em atividades esportivas. Queimar, fazer uso da energia de uma forma positiva. Trabalho voluntário. Direcionar energia para ajudar os outros. A sublimação ela está ligada muito às experiências que a gente se dá conta que a energia foi represada, foi retida, e com a sensação de energia perdida. É nesta experiência que nós ressignificamos, nós canalizamos aquela energia que entendemos perdida para uma coisa boa, para uma coisa social, para arte, para esporte, para trabalho de voluntários. Sublimação, dedicação à pesquisa científica, foco em descobertas e inovações. Um prazer que se tem em descobrir, prazer que se tem em trabalhar num laboratório de pesquisa, prazer que se tem em trabalhar uma tese, prazer que se tem em inovar, em fazer diferente. Sublimação. Educação, ensinar como forma de canalizar paixões. Possível. Grandes educadores, grandes mestres, grandes professores fazem uso da sublimação. Vejam na vida religiosa. Muitas pessoas religiosos fazendo uso da sublimação, canalizando a energia para promoção da vida, promoção dos outros. Culinária, usar a criatividade para cozinhar, gera prazer. Pulsão canalizada. Avançando. Jardinagem. Quem não gosta da jardinagem? Cultivar plantas como forma de expressão, Ou dentro de casa, apartamento, ou fora de casa, casa com quintal, com jardim.
faz bem, canaliza energia. A minha mãe tinha um entusiasmo enorme com plantas, com a jardinagem. Ativismo social, lutar por causas como canal para impulsos. Quantos não se tornam militantes por causas, pela promoção da vida? Não é dado o desafio a todos, mas muitos se canalizam. Isto é sublimação, energia, vontade, tempo, suor, por boas bandeiras. Meditação ou yoga, usar práticas espirituais para canalizar energias. Quantos e quantas não fazem? É muito bom. Humor, utilizar o humor para lidar com situações difíceis. Verdade. Uma forma de relaxar, uma forma de canalizar a energia. Entrando no campo da sedução, então, disse que faria aqui uma ementa, uma observação. Importante lembrar que na teoria freudiana, Freud entrou de cabeça nos casos de neurose, histeria, dizendo que o que explicava era, na infância, um abuso sexual. Mais tarde, ele vai mudar essa teoria, porque se descobriu que muitos pacientes trabalhavam com a fantasia. Como gerou uma ambiguidade em uma das aulas, eu precisei limpar esse conceito. Então vamos à sedução. Flerte, uso do charme para atrair alguém. Quem já não passou por essa experiência? É um cabelo, é uma roupa, é uma boa conversa, uma boa piada, uma boa prosa, um bom passeio. Manipulação emocional. Sedução, influenciar os sentimentos de alguém para benefício próprio. Isso é manipulação. Influenciar o sentimento do outro para um ganho pessoal. Existe? Existe. Isso é sedução. Atração física. Usar da aparência para atrair. Avançando. Coisas que todo mundo faz. Promessas de compromisso. Seduzir prometendo um relacionamento sério. Encantos verbais. Uso de palavras para encantar. Presentes ou favores. Oferecer presentes para ganhar afeição. Uso de poder ou de status, usar posição social para atrair alguém. Jogos de ciúmes, provocar ciúmes como tática de sedução. É um jogo. Demonstrações de proteção, cuidado, mostrar-se como um parceiro cuidadoso. Simulação de interesses comuns, fingir, compartilhar interesses para criar conexões. Bom? São caminhos, são práticas, são ações. Ações, a maioria delas saudáveis. Bem ao corpo e bem à alma. Histeria, nós vamos apresentá-la, teremos tempo depois para um mergulho de uma forma privilegiada. Histeria. Paralisia psicogênica, quando a gente se dá conta, vocês devem conhecer casos onde a pessoa tem algum prejuízo físico, perda de movimento sem causa física, algum prejuízo físico que não sabe explicar, de repente apareceu. Dores psicossomáticas, dores que não têm nenhuma causa aparente. De repente, aparece. Levada a extremo, histeria. Amnésia dissociativa, esquecer eventos traumáticos, já comentamos essa situação.
Amnésia. Esquecer eventos traumáticos. Avançando. Aqui, só por curiosidade, quando eu era jovem, num jogo de futebol, eu acabei batendo a minha cabeça no poste. Não me lembrava mais, quando acordei, do que havia acontecido antes. Depois de um tempo, consegui resgatar o jogo e a pancada. Eventos traumáticos. Certa vez, mergulhei de ponta na piscina, no lugar mais raso. Um choque. Uma dormência, uma experiência terrível. Depois, recuperado. Amnésia dissociativa. Conversões sensoriais. Perda da sensação ou visão sem motivo orgânico. Muito comum, conversão sensorial. Ataques de pânico histéricos. Episódios intensos de medo ou ansiedade. Acontece, precisamos respeitar e contribuir para aliviar, para ajudar. Histeria. Fugas dissociativas. De repente desapareceu e não sabia mais da identidade. Pode acontecer na vida real, pode acontecer em sonhos. Distúrbios de alimentação. Já comentamos. Anorexia e bulimia. Emagrecimento e bulimia. Comer fora dos limites. Muitas vezes, distúrbios ligados a questões emocionais. Comportamento teatral. Exagero nas emoções, comportamentos para chamar a atenção. Quantos espetáculos já experimentamos em público, no ônibus, na porta de um teatro, na porta de um estádio de futebol, num restaurante, num show, comportamentos teatrais, não importa se estão vendo, a ver, não estão a ver. Sintomas psicogênicos de gravidez, sintomas de gravidez sem estar grávida, muito comum. Fobias irracionais, medos extremos e não são acompanhados de explicação. Bem, histeria. Vamos ao campo da neurose. Aí vocês poderão se perguntar, o que nós temos mais? Neurose. Obsessões e compulsões. Pensamentos ou ações repetitivas e intrusivas que invadem. É uma pessoa que tem obsessão, é uma pessoa que tem compulsão por isso, obsessão por aquilo. Acontece. Neurose, ansiedade generalizada, preocupação constante com várias coisas. Já encontrou gente assim? Já encontramos. Existem muitas. Fobias específicas, medos intensos de objetos ou situações específicas. Medo de passar numa passarela, altura. Medo de subir no segundo, terceiro andar. Medos intensos de objetos ou situações específicas. Depressão neurótica, sentimentos de tristeza e desesperança sem causa orgânica. Acontece aquela tristeza profunda e a pessoa não consegue explicar. Transtorno de pânico, ataques recorrentes de pânico sem causa aparente. Já comentamos, podemos depois, havendo tempo, uma aula a respeito do pânico. Vamos para frente. Somatização, muito comum
em todos nós, conversão de conflitos psíquicos em sintomas físicos. Está somatizando a briga, a discussão, está somatizando a ansiedade, está somatizando o desencontro, está somatizando a preocupação com alguma coisa que tem a fazer. Somatizar. Pegar aquela preocupação e trazê-la para o físico. Sofrer fisicamente com essa experiência. Transtornos alimentares, já comentamos. Aqui nós já passamos por isso, eu estou repetindo. Transtornos alimentares como anorexia, bulimia, já passamos. Insônia psicogênica, dificuldade para dormir devido à ansiedade ou estresse, muito comum. Acúmulo de trabalho, muitas vezes por falta de ritmo na própria vida, preocupação com dinheiro, preocupação com estudo, preocupação com relacionamento, dificuldades para dormir. Neurastenia, fadiga e fraqueza ligada ao estresse psicológico, muito comum. Transtorno de estresse pós-traumático, reações intensas a eventos traumáticos passados. Quantos não carregam, quantos não conseguem resolver e carregam isso ao longo da vida? Uma experiência traumática não bem resolvida, carregamos ao longo da vida, carregamos durante o depois, por muito tempo, se não for bem tratada. Bem, estamos dentro do nosso tempo. Com isso, nós fecharemos o nosso estudo sobre as diversas teorias, que elas sejam motivo, que elas possam ser motivo a posteriori, depois dessa aula, da sexta aula, com muita tranquilidade, vocês poderão voltar ao texto dos slides e refletir a vivência, a experiência de vocês, sempre naquela perspectiva de ressignificar. Nós temos o privilégio de ressignificar os nossos acertos para alimentar, para nos abastecer, e temos o direito de ressignificar os nossos desencontros, as nossas experiências que permitiram que carregássemos uma energia negativa, uma energia que não faz bem à nossa saúde mental, corporal, física, espiritual. Então, lição desta aula: entenda o tempo, voltem a esse material e passem de uma forma muito tranquila pelas diversas teorias e veja onde você precisa dar uma atenção maior para uma ressignificação. Paramos por aqui.